Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo, tudo bem contigo? Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa, o Teologando, um programa de reflexão bíblica, de teologia, aconselhamento bíblico, patrocinado pela Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI, e que chega até você através da Rede TV Fé, redetvfé.com.br. Estamos muito felizes com essa caminhada que temos feito até aqui e nessa primeira série de reflexões temos pensado sobre alguns erros que muitos irmãos, pastores, pregadores, professores de escola dominical e mesmo muitos irmãos que ao ler a Bíblia têm cometido, erros que têm sido cometidos na hora de entendermos a Escritura Sagrada. Nós já vimos pelo menos 3 grandes problemas, já pontuados e exemplificados aqui. Primeiro, quando nós tomamos palavras ou frases em vez de lermos o discurso. Segundo, quando nós tomamos uma palavra especificamente sem examinar a questão semântica ou autoral. E no nosso último programa, tratamos do problema do gênero literário. Quando não identificamos o gênero literário, nós nos expomos a uma interpretação equivocada daquilo que a gente está lendo. Mas hoje eu quero entrar então num quarto ponto que é muito importante, que é o problema da historicidade ou do ambiente histórico daquilo que a gente está lendo. Muitos irmãos cometem um erro muito grande. Quando eles abrem a Bíblia e pensam que aquelas palavras que eles estão lendo foram direcionadas primeiramente a eles, como se eu pudesse ler o texto e Deus falando primeiramente a mim. Não. Lembre-se, quando o Espírito Santo revelou essa palavra, o Espírito Santo tinha em mente, primeiramente, um público, que é o público leitor inicial que a gente chama, e aqueles que, com o decorrer dos anos, leriam aquela mesma passagem. Mas para tornar claro o ensinamento, o primeiro leitor é o foco da interpretação. Então, quando eu vou à Bíblia, ou mesmo qualquer outro livro, eu volto a dizer, isso não são apenas aspectos para a interpretação da Bíblia, para qualquer outro texto. Eu preciso entender o que o escritor quis dizer para a primeira comunidade, para os primeiros leitores. Quando eu tenho isso em mente, fica mais fácil entender o problema. Então, olha só, vou te dar um exemplo para que você perceba como isso é importante e necessário. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Jesus começa o que nós chamamos, e está lá, o tradutor também coloca assim, ele começa o Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, e diz assim, então, a partir do versículo 1. Vendo ele as multidões, subiu a montanha e, ao assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe que aqui nós já temos uma diferença em relação à revista Almeida atualizada, que é uma Bíblia muito usada no nosso meio evangélico. Como eu disse a vocês, eu estou usando a Bíblia do Peregrino. Porque na Almeida atualizada diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito. E por que essa tradução da Bíblia de Jerusalém está usando os pobres no espírito? Aqui é um problema de tradução. E aqui já é mais complicado, porque vai depender de você conhecer o texto grego. A palavra grega que aparece aqui é a palavra pitorros.
Essa palavra, ela se refere ao pobre na cultura de Jesus, que não tinha condições de gerar nem o recurso necessário para ele viver um único dia. Então, o pitorrós era aquele que costumava estar na beira do caminho, na saída das cidades, pedindo esmolas, porque ele não tinha condições de trabalhar e gerar recursos para o seu sustento. Ele dependia de alguém, do outro, para poder viver. Então, nesse sentido, entendendo o que essa palavra significa, a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela é uma tradução muito melhor. Tá? Porque ela vai direto na ideia, são os pobres. A palavra humilde de espírito pode dar muita interpretação equivocada. Você há de convir comigo que tem muita interpretação equivocada, porque eu sou humilde de espírito. Quem é humilde? O que é ser humilde? Pode gerar problemas essa interpretação. Pobres é bem clara, é uma interpretação clara. Porém, é interessante que Mateus usa a expressão pobres no espírito. Então, veja bem isso aqui, ele está usando pobres no espírito. Torroi e pneumati, os pobres de espírito. Só que esse mesmo Sermão do Monte, as palavras do Sermão do Monte, reaparecem no Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus menciona a primeira bem-aventurança, em Lucas está escrito apenas assim: bem-aventurados os pobres, os pitorrós. Lucas não acrescenta a frase pobres no espírito, apenas pobres. E aí? Por que Mateus usa a mesma palavra que Lucas, mas acrescenta a expressão no espírito? Por que Lucas não a acrescenta? Então, como é que a gente vai entender isso aqui? A gente só consegue entender isso aqui quando a gente compreende que esse escritor, ele está escrevendo para uma comunidade específica, para um público específico. No caso de Mateus, ele está escrevendo, e nós tiramos tudo isso aqui do próprio texto, tá? É o próprio texto que mostra para a gente que ele está escrevendo para quem eu vou dizer agora. Ele está escrevendo para uma comunidade de judeus que havia se convertido ao cristianismo. Uma comunidade de judeus que havia entendido que Jesus era o Messias. É por isso que no Evangelho de Mateus, ele tem a preocupação sempre de traçar paralelos entre a lei de Moisés e os ensinos de Jesus. Traçar paralelos entre o próprio Moisés e o próprio Jesus. Tá? Isso aqui é uma preocupação básica de Mateus. Veja, por exemplo, o discurso do Evangelho de Mateus, ele é apresentado em 5 discursos, 5 blocos de discurso. A exemplo do quê? Do texto de Moisés, que também são 5 discursos, que nós chamamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mais ainda, em Deuteronômio, Moisés havia dito que viria um profeta superior a ele que Israel deveria ouvir. E então, Mateus tenta demonstrar que Jesus é esse profeta superior. Como é que ele faz isso? Simples, ele pega o livro de Êxodo, que é onde nós temos a história de Moisés, e escreve o início da vida de Jesus com o Êxodo na mão. Então, olha só, Mateus começa com uma genealogia. Êxodo também. Na genealogia de Mateus, existe logo depois, né, que é contada a genealogia, o anjo aparece e tudo, Herodes, que fica sabendo que vai nascer um menino que vai ameaçar o poder dele. Lá em Êxodo, depois da genealogia, o faraó no Egito fica com medo porque as crianças, os meninos israelitas, tinham se multiplicado e ameaçavam o poder dele. Herodes decide matar todos os meninos, né, que tivessem nascido naquele período, para ele não perder o poder. Lá no Êxodo, o faraó manda matar todos os meninos também para ele não perder o poder.
Em Mateus, o anjo aparece, para José e diz para eles irem para o Egito para proteger Jesus dessa matança que ia acontecer. Lá no Êxodo, Moisés é colocado numa cesta no rio em direção à casa de Faraó no Egito para ser protegido da matança também. Depois de grande, Jesus volta para sua terra, Cafarnaum, Galileia, capítulo 4, começa a pregar, trazendo libertação ao povo. Lá no Êxodo, depois que Moisés cresce, ele foge, ele volta então para o Egito para trazer libertação. E aí é interessante, porque no início dessa libertação, Cristo sobe a montanha, capítulo 5 de Mateus, para reinterpretar a lei de Deus. No Êxodo, Moisés sobe a montanha para receber a lei de Deus. Então, quem é maior? Aquele que recebe a lei ou aquele que tem o poder de reinterpretar a lei? Você percebe? Mateus, ele fez um paralelo com a história de Moisés para dizer, olha, esse era o profeta que Moisés tinha falado, Jesus. Agora, disso aqui a gente está vendo que a comunidade dele é uma comunidade de judeus, porque só judeus compreenderiam esse paralelo que ele está fazendo. Só isso? Não. Mateus usa a citação do Antigo Testamento no texto hebraico. Ele vai no texto hebraico e ele mesmo traduz o que a gente chama de texto massorético. Então, isso tudo vai dando as características dessa comunidade, tá? Isso você pode aprender através de cursos de interpretação da Bíblia ou lendo introduções ao Novo Testamento. Você vai ver, a comunidade de Mateus é uma comunidade de judeus que haviam se convertido. Porém, essa comunidade também tinha alguns gentios, por isso que o Evangelho sempre dá atenção a alguns gentios e termina o Evangelho dizendo que deveríamos fazer discípulos de todas as etnias. No Evangelho, ainda lá no Sermão Escatológico, capítulo 24, diz que Jesus não voltaria até que o Evangelho fosse pregado a todas as etnias. Então, tem um grupo também de gentios nessa comunidade. E eles estavam em conflito. Por quê? Porque esse judeu convertido, ele acha que ele é o suprassumo, da vontade de Deus, da observância da lei de Deus. E então eles eram religiosamente muito orgulhosos. Então Mateus, quando vai mencionar o Sermão do Monte, na primeira bem-aventurança, se ele dissesse bem-aventurados os pobres, como Lucas usou, isso não teria tanto sentido para aqueles judeus convertidos. Primeiro porque eles não estavam necessariamente entre os pobres, tá? E segundo, não faria sentido na cabeça dele essa ideia. Mas quando Mateus diz bem-aventurado os pobres no espírito, opa, aí Mateus foi no ponto chave do problema deles. Porque qual era a grande questão aqui dessa frase pitorros te pneumati, que aparece em grego? É simples. Para Jesus, o homem virtuoso, o homem de caráter, não é aquele que é orgulhoso, que é cheio de si, que acha que é bonzinho, que é um guardador da lei. Não. Aos olhos de Deus, o virtuoso é aquele que, olhando para si mesmo, não vê nada em si mesmo que seja capaz de agradar ou satisfazer a Deus plenamente. Somente aqueles que se esvaziam do seu espírito, somente aqueles que se esvaziam de toda arrogância, soberba, de achar que é alguma coisa, de acreditar ser alguma coisa, somente esse pode de fato ser um virtuoso aos olhos de Deus. Somente esse de fato é um bem-aventurado. Ele é o pitorró te pneumati, ou seja, o pobre de espírito. Então perceba, para Mateus não faz sentido usar somente a palavra pobre, porque o problema dele a comunidade dele é uma comunidade de judeus cheia de orgulho, cheia de soberba por causa da aliança, por causa da lei, por causa de Moisés, por causa de um monte de coisa. E Mateus diz, vocês precisam ser humildes, tem que quebrar o orgulho do coração. Daí a importância. Próximo bloco, vejamos Lucas.
Gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas, o projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Olá você que assiste a Rede TV Fé. Deixa eu te dizer, sabe como é que nós mantemos a nossa programação no ar? Com a tua ajuda, com a tua oferta, com a tua doação. E como você vai doar? Deixa eu te dizer, tá vendo essa conta que está aparecendo aqui? É a conta dos Amigos da Missão. Você vai se tornar um amigo da missão e vai fazer uma doação para nós, assim, mantermos a nossa programação no ar. Temos custos, né? Temos trabalho, temos gravação, temos uma rotina toda de trabalho e isso gera custos. E por isso você vai nos ajudar. De que forma? Fazendo, digo mais uma vez, fazendo uma doação, fazendo uma transferência bancária, um depósito para essa conta. Você vai ser um amigo da missão. Se Deus te chamar para essa obra, para você ser um mantenedor, aceite esse desafio. Seja um dos amigos da missão colaborando conosco. Estamos de volta com o nosso programa Teologando, um programa da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI, que chega até você por meio da Rede TV Fé, redetvfé.com.br. No final do nosso primeiro bloco, nós estávamos vendo a necessidade da interpretação do texto bíblico ocorrer dentro do ambiente do escritor e do primeiro leitor. Do contrário, nós não conseguiremos entender exatamente o que o escritor sagrado estava dizendo. E aí eu peguei um texto lá de Mateus 5, versículo 3, onde Mateus cita a bem-aventurança, né, proferida por Jesus, e a primeira bem-aventurança era: bem-aventurado os pobres de espírito. E mencionei a você que em Lucas também menciona a bem-aventurança, mas Lucas omite uma palavra. Lucas, capítulo 6, versículo 20, diz assim: erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Por que Lucas omite a informação pobres de ou pobres no espírito? E como eu expliquei no primeiro bloco, o problema está na comunidade. A comunidade de Mateus é uma comunidade, né, quando ele estava escrevendo, de judeus convertidos que ainda acreditavam que por causa da aliança, por causa de Moisés, por causa da lei, por ter sido um povo escolhido em Abraão, eles achavam que eles eram o povo e que isso aí devia ser motivo de orgulho para eles. Era o povo que tinha trazido o Messias. E agora, Mateus, ao escrever as bem-aventuranças, lembra que Jesus ali estava se referindo a uma dimensão da pobreza espiritual. Daqueles que olhavam para si e não tinham orgulho em si mesmos. Eles sabiam do seu estado de pecado, de miserabilidade diante de Deus, que se olhassem para si mesmos, eles não eram absolutamente nada. Então, para dar ênfase nesse ponto, Mateus utiliza a expressão pitorrós, pobres, te pneumati,
de espírito ou no espírito. Mas em Lucas a coisa é diferente. A comunidade de Lucas é uma outra comunidade. Tá? Então veja que coisa interessante. Eu já comentei isso em um programa anterior com você. E se você ainda não fez, vou insistir que você faça esse exercício. Pega lá no teu Word e copia e cola, né? Faz Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que só aparece no Evangelho de Lucas. Tá? Não aparece em Mateus, não aparece em Marcos, não aparece em João, só em Lucas. E vai colando um do lado do outro, na ordem que aparecer no Evangelho de Lucas, vai colando. Quando você terminar de fazer esse exercício, leia. Você vai descobrir um Evangelho dentro do Evangelho, que está perfeitamente conectado. As frases se encaixam perfeitamente para uma leitura à parte, como se fosse um evangelho dentro do próprio evangelho. O que mostra a genialidade redacional de Lucas. Lucas era um gênio na questão redacional. Outra coisa que vai te assustar é que nesse evangelho, dentro do evangelho de Lucas, só tem gente excluída da sociedade. Só gente pobre e marginalizada. Leprosos, mulheres, crianças, mesmo ricos, que porque eram tão ladrões como Zaqueu, também eram marginalizados. Só gente marginalizada. Gente que a sociedade queria a distância deles. Aí você continua a leitura de Lucas, você vai descobrir que ele iniciou o evangelho dele, dedicando esse evangelho a um homem chamado Teófilo. E se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que esse Teófilo nunca existiu. Não há relatos da existência desse homem chamado Teófilo. E por que Lucas dedicou a esse Teófilo? Por uma questão simples. A palavra Teófilo é uma conjugação de duas palavras gregas. Theos, Deus, e philos, amigo. Teófiloi, que ele usa no plural, significaria os amigos de Deus. A quem que ele está dedicando o evangelho dele? Aquele que é amigo de Deus. Quem é o amigo de Deus à luz desse evangelho, dentro do evangelho? Aqueles que a sociedade excluiu. Aquele que a sociedade não quer saber mais. E aí é interessante ainda que no evangelho de Lucas, o sacerdócio de Jesus se estende para esses excluídos. Então veja, quem é a comunidade de Lucas? A comunidade de Lucas é uma comunidade de gente pobre, de gente excluída. Faz algum sentido para Lucas escrever as bem-aventuranças e dizer: bem-aventurados os pobres de espírito? Não, porque esse pessoal de Lucas já não tinha nada mesmo. Era gente que tinha que mendigar literalmente o pão diariamente. Era gente sem esperança. Era gente que era desprezada. Então, para Lucas, faz sentido apenas a palavra pobres. Bem-aventurados os pobres. Em Lucas, então, significa o quê? Esses que foram excluídos. Bem-aventurados aqueles que foram abandonados. Bem-aventurados aqueles a quem os homens rejeitaram. Por quê? Porque vosso é o reino de Deus. Então, olha só que interessante. A gente só consegue captar a diferença da bem-aventurança entre Mateus e Lucas quando a gente olha para a comunidade para quem ele está escrevendo. Se você não olha para a comunidade para quem o texto está sendo escrito, a gente não percebe essa riqueza. Que um está falando da pobreza de espírito, do coração orgulhoso, do coração soberbo, e o outro está falando da pobreza social, quando os homens são excluídos e Deus, na sua misericórdia, os acolhe e os recebe em Cristo Jesus. Então, interpretar a Bíblia, ela exige da gente essa atenção.
sobre a comunidade para quem aquele texto foi dirigido. Procurar saber quem são os primeiros leitores, para a gente compreender exatamente qual é a mensagem daquilo que nós estamos lendo. E também, dentro dessa perspectiva, olharmos com atenção para o próprio autor do texto. Quem é que está escrevendo? Porque as diferenças autorais também indicam para a gente significado de palavras. Lembre-se, na nossa cultura, uma palavra que seja usada, eu moro em Brasília hoje, então uma palavra que seja usada aqui em Brasília, não necessariamente terá o mesmo significado lá na minha terra, de onde eu vim, lá do Amapá. Serão significados diferentes, a mesma palavra. Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão, olhar também o próprio autor do texto. Quem é ele? De onde ele veio? Por exemplo, Mateus, ele é um judeu. A começar com o próprio nome dele, o nome já indica que ele é um judeu, a maneira como ele escreve o texto do Evangelho é um estilo totalmente judaico, como eu já demonstrei aqui no primeiro exemplo, no primeiro bloco. Já Lucas não. Lucas é um gentil. Ele tem uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de redigir. Então nós precisamos dar atenção a esses aspectos históricos que estão envolvidos no texto. Aspectos que às vezes vão transpor essa questão de autor e comunidade e vai cair no problema da cultura e o choque de cultura. Por exemplo, muitas pessoas leem lá a história de Jacó, quando ele sai fugido lá da casa de Labão, e a sua esposa, Raquel, ela rouba o ídolo da casa do pai. Ora, por não prestarmos atenção na questão cultural, muitas pessoas têm dito que Raquel era idólatra. Coitada da Raquel, idólatra, roubou o ídolo da casa do pai. Por quê? Porque ele está lendo aquela história com a cabeça de um ocidental, no século 21, onde essa palavra idolatria ela é muito pesada. Não está lendo a cabeça como um oriental semita. E no mundo oriental semita não tinha essa conotação de idolatria. Veja que no mundo oriental semita, eles eram regidos naquele momento por um código de lei chamado Código de Nuzi. E no Código de Nuzi dizia que a herança de determinada pessoa pertenceria a alguém que tivesse uma cópia do ídolo da sua casa. Ora, quando Raquel está fugindo com o seu marido e a sua irmã Lia, ela apenas se precavê. Ela vai lá, rouba o ídolo da casa de Labão para dar garantias de que o testamento, de que ela e seus filhos, que ela pudesse ter, naquele momento ainda não tinha, ela teria direito a esse testamento. Era isso que o Código de Nuzi estabelecia. Então ela não estava sendo idólatra, ela não estava roubando para cultuar o ídolo da casa do pai, mas para garantir o direito ao testamento. Você está entendendo? Se nós não lermos dentro desses ambientes, que são os ambientes históricos, ambientes culturais, nós vamos fazer interpretações erradas da Bíblia. Deixa eu te dar um outro exemplo. Mateus 18 tem uma expressão que diz assim: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E aí o pessoal pega isso daí para dizer, tá vendo, irmão, se a gente ligar aqui, está ligado no céu, Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. A primeira coisa que o pessoal esqueceu é de ler o discurso, que o discurso ali era sobre disciplina, de gente que foi disciplinado na igreja. E esqueceu de ler a questão cultural. Na questão cultural, ligado, o que for ligado no céu, referia-se na cultura judaica a colocar alguém debaixo de algum aprisionamento. Ligar, literalmente, é impedir de, ali no texto, segundo a cultura judaica. Então, alguém que era ligado aqui na terra estava sob disciplina diante de Deus também. E alguém que é desligado, ou seja, ele toma liberdade, também teria liberdade diante de Deus, se a igreja assim o fizesse.
Então veja, não tem nada a ver com a interpretação que o pessoal está dando de bênção, prosperidade, isso e aquilo. Não tinha a ver diretamente com a disciplina. Ligar e desligar tem a ver com colocar em impedimento ou tirar o impedimento. Então veja, ler a Bíblia requer que você compreenda essas questões culturais, porque Deus quis se revelar dentro daquela cultura para que em outras gerações nós também pudéssemos ouvir sua voz. Pois bem, nós estamos chegando então ao final do programa de hoje. Espero ver você no nosso próximo Teologando. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus.